Boa tarde, terceiro ano. De novo, a prof está aqui gravando a nossa aula do dia 23/10. E já cheguei a perder a caneta, né? Como sempre. Vamos lá. Dia 23/10 a gente começa com a aula do livro de caligrafia. E junto no livro de caligrafia, a prof já vai explicar um conteúdo. Por quê? Porque ele também vai aparecer de novo lá na nossa apostila. Então eu vou aproveitar esse vídeo, vou fazer um reforço, apesar de que eu vou conversar com vocês primeiro na aula de terça-feira. Como a prof já está gravando a aula de sexta, então eu não conversei com vocês ainda. Então, eu vou falar sobre esse assunto na sexta, vou fazer esse reforço no nosso vídeo de hoje sobre os encontros vocálicos. Por quê? Porque ele já apareceu na nossa apostila da unidade 3. E ele aparece em partes da unidade 4, não especificamente como a prof gostaria, mas ele aparece. Então eu já vou fazer vou explicar e espero que vocês entendam. Então eu vou começar porque é o encontro vocálico. Prof, isso está na apostila de caligrafia? Não, mas ele aparece ali também. O encontro vocálico é o encontro de 2 a 3 vogais na mesma palavra. Exemplo: pai. Ó, 2 vogais se encontram. Aí dizem o seguinte, que é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Então a vogal é quando o som é mais forte, chamamos de vogal. E a semivogal é quando o som é mais fraco. E daí, prof, então toda letra A é um som forte, toda letra I é um som fraco? Não, depende da palavra. No caso aqui, pá, i, o A faz um som mais forte, então ela é uma vogal. E o I faz um som mais fraco, então ela é uma semivogal. Primeira coisa que vocês têm que entender. Porém, uma vogal e um encontro vocálico pode ser de 3 vogais. Então, primeira palavra, Uruguai. Então, eu tenho um encontro de 3 vogais. Uruguai. E daí eu vou identificar. Ah, prof, eu preciso fazer essa identificação? Não, na verdade não. Na verdade é para vocês saberem que a classificação dela é o encontro de uma vogal, mais uma semivogal, e mais uma semivogal, mais vogal, mais semivogal. Então aqui no caso, Uruguai, o U, nesse caso, é uma semivogal. Por que ele é uma semivogal? Porque o som dele não é forte. O A, ele é uma vogal. E o I, ele é uma semivogal. Porque o som dele também não é forte. Então, Uruguai. Uruguai. Então o A é a vogal e as demais que estão do lado é uma semivogal. Então, de novo, encontro vocálico é o encontro de 2 ou 3 vogais na mesma palavra. E o encontro vocálico tem uma regra, que é o ditongo, que foi o primeiro que a gente viu. O que é o ditongo? É o encontro de 2 vogais, sendo ela vogal e semivogal, na mesma palavra, sendo na separação de sílaba que você vai identificar. Sempre na separação de sílaba. Então, a prof vai explicar. A palavra é, que eu fiz uma lista de palavras, porque na hora eu me esqueço. Deixa eu botar a minha folha aqui. Intuito. Intuito. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se eu tenho um encontro vocálico. Eu tenho. O U e o I. Ah, encontrei. Então, eu vou separar essa palavra em sílaba. Tracinho. Tui. To. Quando as 2 vogais não se separam na separação da sílaba, ela é um ditongo. Então, o que é um ditongo? É o encontro de 2 vogais que não se separam quando a gente faz a separação da sílaba. Ditongo, 2 vogais que não se separam na separação da sílaba. Aí, ela não morre sozinha, o ditongo. Ele tem mais um, que é o tritongo. O tritongo
é quando 3 vogais não se separam na separação silábica. Eu digo que eu tenho um tritongo. Exemplo, Uruguai, que foi a palavra que eu usei agora há pouco. Então eu vou separar em sílaba a palavra Uruguai. U, tracinho Ru, tracinho Guai. O encontro vocálico ficou junto na separação silábica, então ele é um tritongo. Então, ditongo, duas vogais que não se separam na separação silábica. O encontro de 2 vogais. Tritongo, o encontro de 3 vogais que não se separam na separação silábica. Exemplo, Paraguai. Aí, nós temos mais uma classificação. São 3, tá? Ditongo, tritongo e hiato, que eu escrevo com a letra H. Hiato. O hiato também é o encontro de 2 vogais, porém elas se separam quando você faz a separação silábica. Exemplo, poesia. O, E, Z, A. As vogais, sim, o encontro vocálico está aqui, ó, o I e o A. Elas ficaram juntas ou separadas? Elas ficaram separadas, então é um hiato. Se elas tivessem ficado juntas, ela seria um ditongo. Então, hiato é quando 2 vogais, o encontro vocálico de uma vogal e uma semivogal, se separam na separação silábica. Para dar mais ênfase para esse conteúdo, a prof vai encaminhar para vocês, ó, tá de ponta cabeça não, uma tabelinha com o que é encontro vocálico, semivogal e vogal de novo, ditongo, tritongo e hiato, com essa regra. Ah, prof, mas a gente precisa aprender isso? Precisa, porque aqui na apostila de caligrafia e na nossa apostila do quarto bimestre já traz algumas coisas. Aonde? Nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque na regra das paroxítonas o ditongo já aparece. Palavras terminadas em ditongo são paroxítonas acentuadas. Então, olha quanta régua a língua portuguesa tem. A gente está só no começo, né? Quantas coisas a gente já aprendeu. Então, o encontro vocálico, ele é dividido entre 3 grupos. O ditongo, quando 2 vogais ficam juntas na separação silábica. O tritongo, quando 3 vogais ficam juntas na separação silábica. E o hiato, quando 2 vogais ficam separadas na separação silábica. Então, junto, junto e separado. Junto, junto e separado. Ditongo, tritongo e hiato. Agora sim, nós vamos para a nossa apostila de caligrafia na página de número 35. Ok? Página de número 35, livro de caligrafia, no nosso próximo vídeo.